Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico comigo, o pastor Wendel, e hoje nós vamos iniciar uma nova série de estudos e eu quis fazer essa primeira parte ao vivo, então compartilha aí, você que curtiu a nossa página, está sendo gravado também para a gente colocar lá no nosso canal do YouTube, né? Espero que o som esteja bom, eu estou falando com esse microfone aqui para evitar captar algum ruído externo, né? Vamos ver aí se está bom a qualidade. Muito bem, né? Então vamos iniciar hoje uma nova série muito importante, que eu considero de extrema importância para o discípulo, para o cristão, que é falando sobre o tema espírito, alma e corpo. Então seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico aqui ao vivo, diretamente da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Muito bem, amados, esse tema espírito, alma e corpo, ele é um tema pouco compreendido por muitas pessoas, até mesmo pregadores, até mesmo pessoas que têm mais estudo bíblico, né? Têm mais conhecimento da palavra. É um tema que eu realmente fui me aprofundar há algum tempo atrás. O Senhor falou comigo, acredito, há uns cerca de 3 anos, e pediu para eu aprender, né, estudar esse tema espírito, alma e corpo. Era um tema que eu não tinha muito entendimento, muita profundidade, conhecia alguma coisa, mas não era muito. Então, a partir desse período, né, cerca de 3 anos atrás, nós estávamos pastoreando a igreja da Comunidade do Corpo de Cristo na cidade, aqui em Parnamirim, e outra congregação na cidade de Lagoa Salgada. E eu preparava estudos e colocava no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp. E foi um desafio para mim aprender sobre esse tema. Eu comecei a pesquisar todas as ocorrências bíblicas acerca do tema espírito, alma e corpo. Comecei a estudar tudo que era dito, li livros e gradativamente o Senhor foi nos dando esse entendimento. Creio que eu não atingi a perfeição, obviamente, né? Nós lá em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra do Senhor diz que nosso conhecimento é em parte, né? Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre crescendo nesse conhecimento da palavra de Deus. Então, qual a importância de entendermos sobre isso? Espírito, alma e corpo. Eu vou começar lendo 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim, vou colocar aqui meu óculos: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o ser humano, nós fomos criados, digamos assim, divididos em 3 partes, né? Essas 3 partes que é espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo. E a gente vai estudar isso gradativamente, com mais detalhes. Hoje eu vou dar uma visão geral sobre este assunto e eu quero começar com algo muito importante, que é os 2 mundos, né? O que significa isso, né? Muito bem, vamos aqui, deixa eu abrir minha Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, você pode também estar aí acompanhando com a sua Bíblia. Está muito incipiente, né? A gente está começando agora esse assunto e eu sei que podem surgir muitas indagações, muitas perguntas, mas a gente vai tirando gradativamente, né? Então, vamos lá. Aqui a Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim, no versículo 3: Pela fé entendemos que os mundos, né, algumas traduções dizem que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou das coisas invisíveis. Amados, existe todo um mundo espiritual, todo um mundo invisível, que
que nós não podemos discernir com os nossos sentidos físicos, né? Quais são os 5 sentidos físicos, né? Quem se lembra aí do ensino fundamental? Na minha época era chamado de primeiro grau, hoje é ensino fundamental. E a gente aprendia sobre os 5 sentidos físicos, né? Que é a visão, a audição, o olfato, né? Pelo nariz, o paladar e o tato. Esses 5 sentidos físicos, eles foram dados por Deus no nosso corpo, eles estão no nosso corpo, para que nós possamos interagir com o mundo físico ao nosso redor. Mas os nossos 5 sentidos físicos, eles não se prestam para que nós possamos interagir ou discernir o mundo espiritual, né? E nós vamos estudar isso devagarzinho. Ok? Então vamos voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Estou aqui com esse microfone, dá um pouco de trabalho para abrir a Bíblia, mas Gênesis no capítulo 1, versículo 1. O livro de Gênesis, né, que é o princípio, o livro do princípio. Diz assim: no princípio criou Deus os céus, ou o céu e a terra. Ok? Então, quando a Bíblia fala em céu, não está falando, aqui neste caso, não está falando do céu físico, né, que é o firmamento. Nós vamos ver isso claramente aqui na palavra de Deus. Vamos abrir aqui, eu já estou com ele pronto aqui, esse versículo. Inclusive, esse assunto que nós estamos estudando hoje está no meu blog. Foi a minha última publicação, é o Wendell, com 2 L's, Wendell, wendell.agios, sem acento, .org. wendell.agios.org é o nosso blog, o meu blog. Temos o blog dos demais irmãos do ministério que ministram, né? Minha esposa Oriana.agios.org, Bruna.agios.org e Roliane.agios.org. São os blogs aqui do Ministério Agios, né? Tem muito material bom para você acessar lá. Muito bem, então aqui no Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, quando a Bíblia fala céu, não necessariamente está falando céu firmamento, mas geralmente está falando do céu, o lugar da habitação de Deus, e não apenas de Deus, mas dos demais espíritos. Então, quando se fala céu, se fala um reino espiritual. Jesus, quando veio à Terra, ele pregou o reino de Deus. Isso nós temos diversos versículos que falam sobre a vinda do reino de Deus. Jesus trouxe um reino para a Terra. Eu falei sobre isso nos nossos estudos bíblicos anteriores que foram gravados, né? Você pode estar acessando também o nosso canal do YouTube, lá do Ministério Agios, que é youtube.com/C minúsculo de canal, né? C/Ministério Agios, tudo junto, com acento também, né? Ministério Agios. Você pode procurar no Google que ele vai direto lá. Certo? Então, Jesus ele não trouxe para nós uma nova religião, isso eu já falei em outros estudos bíblicos, mas Jesus trouxe um reino. Ou seja, Jesus ele traz de volta o reino de Deus que havia, vamos dizer assim, sido retirado daqui da terra devido ao pecado, né? Nós lemos essa história lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vemos o relato da queda do homem, como Deus retira ele do jardim do Éden, que é aí uma figura do reino de Deus, uma figura do paraíso. A palavra paraíso, que Jesus usou lá na cruz, e que o apóstolo Paulo usa também lá em 2 Coríntios capítulo 12, essa palavra quer dizer literalmente um jardim fechado. Então, quando a Bíblia fala em jardim do Éden, ali está figurativamente falando que a presença de Deus estava aqui na terra. O homem não era um ser pecador, não era um ser mortal. O homem ele estava em plena comunhão com Deus, mas Deus deu o livre-arbítrio, né? Nós sabemos disso, e o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, pecou desobedecendo a Deus, e ali
foi expulso do jardim, ou seja, ele foi retirado da presença espiritual e o homem se tornou uma criatura mortal. Hoje nós temos que lidar com a morte física e, claro, espiritual. Muito bem, gente. Então, primeiro, nós estamos aqui nessa primeira lição lançando o fundamento, que é essa questão dos dois mundos, das duas realidades. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus criou o mundo físico, aliás, o mundo espiritual. Posteriormente, ele criou o mundo físico. Não só a terra, o nosso planeta, mas também todo esse universo físico, né? Nós vimos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que a gente leu, que as coisas visíveis, elas foram criadas a partir das coisas invisíveis. Então, o mundo espiritual criou o mundo físico. O mundo espiritual, ele é superior ao mundo físico. O mundo espiritual, ele é mais poderoso, ele é maior, ele é mais... ele é incompreensível para nosso entendimento. O apóstolo Paulo, né, mais uma vez citando aí, 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz que foi arrebatado ao paraíso, e ele ouviu ali palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem proferir. O que é inefável? É algo que é impossível de ser traduzido com palavras humanas, palavras da terra. Então, queridos, a realidade espiritual, o mundo espiritual foi criado antes e depois Deus criou o mundo físico, ok? E são realidades distintas, né? O mundo espiritual é uma realidade que existe, que não é dependente do mundo físico. Então, algo pode estar acontecendo no mundo espiritual e a gente aqui no mundo físico não está percebendo, né? Muitas pessoas, elas querem discernir o mundo espiritual, o reino espiritual, através dos sentidos físicos. É comum as pessoas, por exemplo, quererem ver anjos com os seus olhos físicos, né? Quererem ouvir a voz audível de Deus. No entanto, geralmente Deus não se comunica conosco, né? Deus é espírito, ou seja, ele está neste plano espiritual. Deus é espírito e nós somos também espírito, né? Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que a gente está usando como base, que nós temos um espírito, no entanto temos uma alma, né? Que é o nosso psicológico, e temos um corpo, que é isso que você está vendo aí, você está me assistindo, você está vendo o meu corpo, né? Meu corpo físico, e você está ouvindo minhas palavras, minhas ideias, meu entendimento, né? Deus, acredito que Deus está falando através de mim, então você está também experimentando do Espírito e da minha alma também, quando eu falo com você. Ok? Então, primeiramente a gente deve entender, e eu quero lançar esse fundamento hoje aqui, né, nesse estudo aqui, que a realidade, o mundo físico, ele existe, ele é amplo, ele é além do nosso entendimento. Nossa mente, ela foi criada, né, nossa alma, nosso intelecto, ele foi criado para que nós pudéssemos viver neste mundo. No entanto, o nosso intelecto, o nosso entendimento também nos permite interagir com o reino espiritual. Mas aí eu quero fazer uma pergunta aqui, claro, você não vai responder, pode até responder aqui pelos os comentários, mas nós sabemos que a gente muitas vezes, né, quer ir para um culto ou quer, sei lá, discernir, né, a vontade de Deus através das sensações e sentimentos, e eu quero já ir trabalhando isso através desses estudos, mostrando que o reino espiritual ou a realidade espiritual, ela não pode ser discernida pelos nossos 5 sentidos físicos. É uma coisa muito comum que eu vejo, que eu já vi, né, até como pastor, e mesmo acho que você, independentemente de ser pastor, claro, você já ouviu isso, né? A pessoa foi para um culto, ou sei lá, para uma missa, seja lá a religião que você tenha, aí diz, não, aquele culto, aquela missa não foi bom, porque eu não senti a presença de Deus, né? E às vezes a pessoa diz, aquele culto
ou aquela missa, não sei, aquele culto foi muito bom porque eu senti muito a presença de Deus, né? Às vezes a pessoa diz, eu senti um arrepio, alguma coisa desse tipo. Então, antes, né, da gente dar prosseguimento nesse estudo, e a gente vai fazer isso ao longo desse momento aqui, desse estudo, não hoje, mas eu quero já lançar algo muito importante e fundamental para que você possa ser um cristão espiritual. Né? A gente já está vendo aqui que Deus criou os mundos separados, né? Deus criou o céu, ou seja, o reino espiritual, e Deus criou a terra, a realidade, o reino, o mundo físico. E eles são totalmente distintos um do outro, eles são separados, e nós não temos condições de discernir o reino espiritual pelos nossos 5 sentidos físicos, ok? Isso é muito importante, porque, e aí nós vamos, aliás, eu estou adiantando um pouquinho, nós vamos fechar isso aqui, eu vou falar, desculpe aqui, eu vou falar sobre habitação dos espíritos. Muito bem, então, quero deixar isso claro, tá certo? Reino espiritual é o reino espiritual. Reino físico é reino físico. São 2 realidades, muitas vezes, opostas. E os nossos 5 sentidos físicos, eles não se prestam para a gente poder discernir o reino espiritual, ou a realidade espiritual. Ok? Primeiramente isso. E o que é que eu preciso, como é que eu posso discernir um anjo? Como é que eu posso discernir a Deus? Como eu posso discernir um demônio? Como eu posso discernir a realidade espiritual? Bem, então, para não deixar você curioso, eu vou já dar a resposta. Nosso tempo está acabando, né? Porque eu sei que é rápido muitas vezes. Mas a resposta é o seguinte: a palavra de Deus é aquilo que Deus estabeleceu e que nos permite discernir o mundo espiritual. As religiões tentam explicar, muitas vezes a gente tenta sentir, no entanto, se você tentar ser guiado pelos seus sentimentos da alma, do seu psicológico, ou pelo seu corpo, querendo ver com os seus olhos físicos, querendo tocar com a sua mão, querendo cheirar, ouvir com os seus ouvidos naturais, você vai errar. Porque é necessário conhecimento da palavra, é a palavra que te revela o reino espiritual. Nós vamos trabalhar isso gradativamente. Muito bem, então em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus disse assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, ou em algumas traduções diz lugares áridos, buscando repouso, e não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. Ele está falando do homem, né? Porque quando o espírito imundo sai do homem. Só nesse versículo aqui nós conseguimos aprender e capturar muitas coisas, amados, sobre essa realidade espiritual. Observe que a gente tem sempre essa ideia dos demônios muito poderosos voando, né? Os anjos sempre voando. Mas Jesus está dizendo aqui, primeiramente, que o espírito, quando ele sai do homem, ele tem que andar. Interessante, né? Você já tinha parado para pensar nisso? Ele anda por um lugar. Então, o reino espiritual, ele é formado de diversos lugares. São lugares espirituais. Nós não temos aqui lugares aqui na Terra, né? Nós temos o Brasil, nós temos os Estados Unidos, nós temos lugares planaltos, planícies, mares, florestas, nós temos diversos lugares. O reino espiritual, os mundos, eu vou chamar assim de mundos espirituais, o mundo espiritual é feito de diversos lugares, né? Lugares espirituais. Então, os demônios, eles andam por um lugar que a Bíblia diz que é um lugar árido, um lugar que não tem a água do Espírito Santo, não tem vida, é um lugar onde ele não consegue descansar. Ele diz aqui, ó, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos ou secos, buscando repouso. Então, os espíritos
aqui ele chama espíritos imundos, né? São os demônios. Eles também eles pertencem a este plano espiritual, eles andam por lugares espirituais e também nós podemos sentir a presença do demônio ou não. É indiferente se você está sentindo ou não a presença de um espírito maligno. Eles estão sempre por aqui. As pessoas se assustam às vezes quando se fala, vi um demônio. Tem gente que se treme, fica com medo. Eu já vi isso, até eu já vi um tio meu, por exemplo, que falou o nome Satanás, né? E ele não é nem cristão, mas ele pediu para parar porque ele estava com medo. Ora, gente, de acordo com a Bíblia, e a Bíblia, como eu falei, a palavra é o que revela o reino espiritual, os espíritos eles estão nos ares, são as potestades, né, as autoridades, poderes nos ares, eles estão o tempo todo neste mundo. Este mundo aqui que nós vivemos, o mundo físico, ele jaz no maligno. Então, os demônios estão por aí, estão em todo lugar, eles agem na vida das pessoas. Lá em Efésios, no capítulo 2, diz que há um espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência são todos nós, né? Éramos todos nós que não tínhamos Cristo como nosso Salvador. E eles estão operando. Como é que os demônios operam? A palavra que vai dizer, a palavra ensina. Lá em Efésios capítulo 2, deixa eu abrir aqui, já que eu falei, nos quais, falando dos pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, esse espírito é um poder que está no ar, ou seja, ele está no mundo espiritual, pode estar aqui, ele não tem essa limitação física que nós temos, né? E ele opera, ele atua sobre toda a humanidade desobediente, né? Deus só livra aqueles que creem em Jesus, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas porque nós cremos em Jesus, Jesus é o nosso Salvador e somos livres. No entanto, como nós vimos aqui em Lucas 11, esses espíritos imundos estão o tempo todo tentando voltar para a sua casa, né? Ele chama o homem de casa. Muito bem, e como é que o espírito maligno, como é que os espíritos malignos atuam em nossas vidas? Como é que eles atuam no homem? Como é que eles habitam dentro do homem? Aqui, no versículo 3, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha só que coisa mais interessante, né? Então, quando nós fazemos a vontade da carne e de pensamentos, obviamente pensamentos malignos, este espírito está operando em nossa vida. Mesmo que você não sinta que é um espírito, mesmo que você não veja que é um espírito, mesmo que você não sinta nenhuma espécie de arrepio, mas ele estará ali operando, né? Quando alguém... Quais são as obras da carne? Né? No nosso estudo lá no nosso canal, eu estudei, né? Fizemos aquele estudo sobre as obras da carne. Qual é a primeira? Né? Prostituição, adultério. Quando uma pessoa, um homem casado, vai fazer sexo com outra mulher. Quando ele faz a vontade da carne, né? Uma obra da carne, adultério. Há um espírito, uma potestade invisível que está agindo na vida dele. Feitiçaria, né? A pessoa que pratica magias, encantamentos, talvez feitiçaria seja uma coisa mais óbvia, mas vamos lá. Porfia, pronto, uma coisa que eu falei, tem um vídeo lá nosso só sobre porfia. O que é porfia? Contenda. Ficar contendendo com palavras, né? Brigando no Facebook, por exemplo. Eu citei até uns exemplos lá quando eu fiz o estudo sobre porfia. Né? Pessoas que eu até citei um site que tem uma notícia maravilhosa de conversão e depois uma briga entre cristãos, né? Cristãos brigando com palavras, contendas de palavras, ou seja, porfiando. Será que nós reconhecemos que quando a gente entra numa porfia, há um espírito maligno atuando? Ficou silencioso, né? Também eu estou sozinho aqui no nosso estúdio. Muito bem, queridos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, é que vai te ensinar, é que vai te dizer
como o reino espiritual funciona. Não é pelo sentimento. Eu posso, de repente, me envolver numa discussão, numa contenda, ou seja, entrar numa porfia e ficar numa discussão de palavras, uma contenda. E eu não estou percebendo que há um espírito maligno agindo. Não estou sentindo nada, estou sentindo raiva, às vezes, aquele desejo mesmo de contender, de porfiar, né, de debater, de brigar. O sentimento é o mesmo sentimento que eu sempre senti quando entrei numa confusão, por exemplo. No entanto, eu me converto a Cristo e a palavra de Deus vai me orientar e vai me ensinar que quando eu estou agindo segundo a carne, imediatamente isso significa, isso mostra que há um espírito operando em mim. Então veja, amados, se você sente a presença de Deus ou não, se você sente a presença de um demônio ou não, se você sente a presença de um anjo ou não, isso é indiferente, porque não discernimos o mundo espiritual pelos nossos sentidos físicos e nem pelos sentimentos da alma. O que discerne, o que faz separação entre o espírito e a alma é a palavra de Deus. Então, amados, nós estamos finalizando. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Também esse vídeo está sendo filmado aqui e nós vamos colocar no nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva aí, curta a nossa página, coloque seu comentário, compartilhe se você gostou e acompanhe, né? Nós vamos ficar fazendo essa aula, esse estudo bíblico todas as terças-feiras, tá bom? Terças-feiras, às 7h30 da noite, no horário do Nordeste. Se você mora em um local que esteja no horário de verão ou que use um outro fuso horário, então é bom você verificar qual horário haverá a transmissão. Ok? Sempre que puder eu vou fazer ao vivo, mas devido a outros fatores pode ser que não dê certo, mas aí a gente sempre coloca o estúdio gravado, seja ao vivo ou seja em vídeo gravado previamente. Ok? Deus abençoe, amados, vocês e fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.